Boa tarde. Hoje me colocaram com a incumbência de falar sobre o desafio da reforma íntima. E, para mim, talvez isso traduza um pouquinho essa imagem que está aí, com esse solzinho, essas frestas ao fundo, aonde, de fato, a reforma íntima não é o evento de um dia, mas o evento de uma vida. E quando vamos falar do evento de uma vida, como aí está demonstrado, de criança ao idoso, e aí nós vamos olhar para a ideia de que nós não somos um corpo, porque é o que está mostrando aí nesse degradê evolutivo, é especificamente a condição do corpo físico, mas somos espíritos. Então a proposta de reforma íntima é uma proposta para o espírito. Então, ou seja, indo da imagem inicial, que era aquele solzinho ali no fundo, trazendo a referência de um dia, perpassando pela referência de uma existência e indo à plenitude da existência do espírito, eu acho que quando nós falamos em reforma íntima, nós precisamos ter, lógico, esse horizonte que vai descrever que a reforma íntima é algo que se estabelece nesse ser imortal. Contudo, nós precisaríamos conseguir integrar a compreensão de que as grandes obras são feitas a cada passo. A cada passo. Mas, por vezes, quando nós começamos a buscar o esclarecimento e começamos nitidamente a perceber que há uma distância entre o que nós somos e o que nós queremos ser, ou, utilizando um outro verbo muito parecido, como nós estamos e como nós gostaríamos de estar, nós vamos começar a perceber que é preciso um realinhamento, porque essa proposta de refazimento que a gente colocaria agora dentro dessa mesma imagem, eu traria algumas considerações importantes, que eu vou na realidade listá-las. Eu estou colocando como se fosse até uma aula, né? Onde nós teríamos, é necessário para a reforma íntima, desenvolver um objetivo global para a vida. Ou seja, por muitas vezes, quando a gente começa a ler, a assistir as palestras, a ouvir os comentários, nós começamos a, dentro do elemento, perguntar assim, mas eu não consigo. E o não conseguir gera uma angústia muito grande, porque a gente entende, a gente compreende que seria, mas entre esse evento e verdadeiramente você estar se modificando, não é tão simples. E aí eu gosto de alguns exemplos bem simplórios, normalmente pedindo desculpa àqueles, quando eu os exponho, o obeso que tenta emagrecer. O obeso mórbido, que alguém diz assim, não emagrece porque não quer. Ou que fuma, não para de fumar porque não quer. Ou que bebe, não para de beber porque não quer. É simples nós termos uma visão reducionista sobre o problema quando ele é dos outros. Por isso que nós somos excelentes para resolver os problemas alheios e somos incompetentes para resolver os nossos. Quando eu digo incompetente para resolver, eu estou trazendo a ideia de resolução não como um ponto final, mas resolver é para se manter na caminhada de estar conscientemente assumindo uma atitude que vá transformando dia a dia a sua conduta, a sua postura, a sua forma de interagir com a vida, a sua forma de viver. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa é essa ideia de que não adianta, por mais que eu ache o piso de cima lindo, eu querer saltar daqui para lá de um único pulo. Não vou. Eu não vou. Agora, se eu entender que eu tenho que descer as escadas, passar pelo salão, contornar a porta e ir até lá em cima, isso já começa a ser diferente. Mas eu posso perceber que eu sou paraplégico e não tem cadeira de rodas, eu vou ter que me arrastar até chegar lá. Mas
A questão é que nós vivemos tanto em busca da reforma íntima, como num certo prisma imediatista, que é assim, ó, eu quero. E aí é engraçado, porque minha mulher às vezes brinca, fala disso com minha filha, né? Porque quando ela diz eu quero, é para ontem. Então, é comum de criança fazer isso. Então, ela quer tal presente, ela quer para ontem, ela quer que já esteja ali. E por isso que eu acho que é extremamente adequado falar que nós somos crianças, porque nós queremos para ontem. E aí, precisa entender que aí tem uma historinha que o pessoal conta, lógico, que ela não é real, que Pedro lá caminhava com Cristo, e aí ele passava por alguns sacerdotes, passava por alguns, alguns solitários que ficavam lá cantando mantras, em busca desse contato com o divino, né? E aí o Cristo ia passando e alguém perguntava quanto tempo eu levarei para o contato com o sagrado, o divino, e ele dava lá, certo? Um tempo, certo? Tantos anos. E aí ele passa por uma dessas pequenas aglomerações de pessoas, e tinha alguém lá que estava na gandaia. E aí diz, e aí, mestre, quando é que eu encontrarei com o sagrado e o divino? Ele diz, daqui a 3.000 encarnações. E ele sai pulando e fazendo festa. Só que aos outros, ele não falou de encarnações, ele falou de anos, 50 anos, 30 anos, e os outros, quando ele falava com aquele pesar, ainda tudo isso. Ou seja, é que simplesmente a ideia de que há o horizonte faz com que aquele outro se alegrasse. Então nós não somos capazes de nos alegrar com a perspectiva do horizonte. Nós queremos ter o horizonte aqui e agora. E isso que é o nosso maior entrave. Então é um objetivo global para a vida, aonde entender que o objetivo global, nós vamos dar nessa existência os passos que forem possíveis. A gente precisa ter a ideia de planejar, organizar e se responsabilizar. Porque quando nós falamos em um planejamento simples, vai ter coisa que vai dar errado, que não vai acontecer, que vai ser diferente, e se a gente não conseguiu, então, planejar, organizar e fazer o quê? Se responsabilizar, que é o último verbo colocado ali, porque normalmente a gente vive dois dilemas, ou o da culpa ao outro, ou da culpa a nós mesmos. E não viver a veracidade de perceber que aquilo que não deu certo, que não aconteceu, que não foi como queríamos, que não foi assim, é porque simplesmente eu contei com pernas que eu não tinha. Não estou nem levando em conta o do outro, porque o do outro com certeza não eram suas as pernas. Você estava depositando no outro coisas que ele não tinha. Mas minha mulher não fez o que precisava. Meu filho não me deu o que precisava. Meu pai não fez o que precisava. Meu marido não fez o que precisava. A primeira pergunta é, será que ele tinha? Você se certificou de que ele tinha? E ele tendo, assumiu o compromisso de usar? Segundo, você consegue perceber, de fato, se ele não está usando porque não quer ou porque não pode? Porque normalmente nós colocamos na culpa, em vez de trazer a responsabilidade. Quando a gente traz a responsabilidade, muda. É que minha mulher não fez. Mas qual foi o contexto que levou ela a não contribuir com algo que ela tinha se comprometido comigo? Veja que isso é uma postura que eu estou buscando compreender, entender, para poder auxiliar. E na outra eu estou julgando, culpando e impetrando sobre o outro algo que eu não consigo perceber que já está em mim mesmo. Então, é necessário que isso é possível quando você faz um planejamento e uma organização para que aquilo seja. Guiar-se pela razão e sentimentos. Porque a maioria das vezes, principalmente, eu acho que com essa eclosão, né, de que a razão explica tudo, explicar pode até explicar algumas coisas, mas o que nos move são os sentimentos. E nós sabemos, então, que esses dois aspectos vão estar imbricados em tudo. Em tudo. E, às vezes, a gente age como não. Estimular em si aspectos mais puros e nobres que possui. Porque, na realidade, às vezes, a gente fica procurando habilidades que não tem. Veja, para hoje,
estarmos um pouco mais distantes daquele período lá da pré-história, alguma coisa nós integramos. O que nós integramos? Vamos buscar valorizar e ampliar isso, do que ao contrário, viver chorando pelo que não tem, viver se desanimando pelo que ainda não possui. Então, vamos fazer uma proposta daquele desenvolvimento global, aonde o passo que eu vou me propor agora, desse planejamento maior, para mim enquanto espírito, ele leva em conta o que eu possuo. Leve em conta o que eu possuo. Ou seja, talvez a única coisa que eu possuo agora seja, em vez de pular no pescoço do outro, contar até 10. Mas se eu assumir que for contar até 10, eu contando até 10, eu talvez já não pule no pescoço do outro. Talvez depois eu passe a contar até 100. Depois eu consiga compreender que o outro não está me agredindo. A agressão dele é muito mais a ele mesmo do que a mim. Então a gente precisa perceber isso. Cultivar segurança e valorizar o corpo. Isso eu acho um dado interessante, porque o finalzinho ali, valorizar o corpo, parece que a gente fala que somos espíritos, e como espíritos, o espírito é importante. Mas perceba o seguinte: se só o espírito fosse importante, por que está encarnado? Eu acho que a primeira coisa que traz do estar encarnado é você entender que quem tem algo, antes de estar no ápice de fazer daquele algo o que bem quer entende, está o ápice de ser responsável pelaquilo que recebeu. Ou seja, você é responsável por esse dom que foi colocado em suas mãos. 2 braços, 2 pernas, um cérebro para pensar, 2 olhos para enxergar, o nariz, os ouvidos, a boca, tudo que você tem são dons que seu espírito está acessando, e a pergunta é, com que finalidade? Porque às vezes você está empregando a esses dons uma funesta finalidade. Aprender a dominar as próprias emoções. A questão da segurança que ele descreve, amarra-se a dominar a isso, é poder você aprender a se olhar. Porque eu brinco com isso, que é como assim a gente vai ao cinema em grupo, né? Esse filme foi fantástico. E a gente pergunta, o que foi legal? Ah, não, foi bom. O que foi bom? O que? Não sabe nem sequer o que é que está apreciando. Não consegue descrever. Quando alguém começa a falar, diz, é isso mesmo, é isso. Então, ou seja, a primeira coisa, aprenda a ter um olhar analítico quanto a si mesmo. Suas atitudes, suas emoções, seu comportamento. Para que a partir daí você passe a cultivar segurança. Qual é a segurança? A minha segurança é justamente não ter segurança nenhuma. A única segurança que eu tenho é que eu estou ciente de que eu preciso aprender a ter um olhar analítico sobre as minhas ações, os meus pensamentos, sobre mim. Essa é a minha segurança. E que segurança é essa? É a segurança de que sempre eu estarei buscando compreender e assumir a responsabilidade de tudo que me envolve. E aí então nós possamos entender que falar de um espírito enquanto ser imortal é literalmente isso. É aquele que não fica colocando nas mãos dos outros a tábua de salvação. Porque, imagine, a gente fica às vezes esperando, aí eu brinco no centro espírita, a gente fica esperando que o mentor seja a nossa tábua de salvação. O Chico, se voltar aqui, certo? Aparecendo na mediúnica, Joana, Assis. Veja, um homem maravilhoso, encarnado, não fez isso para ninguém. Esse homem andou com pessoas, e ele tinha uma luminosidade fantástica, e veja, as pessoas que andaram com ele o traíram. O que disse que daria a vida por ele, renegou 3 vezes. E ele confiava, que ele ainda dizia que esse homem, ele ia erguer a igreja dele, ou seja, ele ia erguer o legado que ele havia de deixar. Então, dá para perceber que esse homem diz o seguinte: levanta, pega a tua cama e vai. Ou seja, ninguém transforma ninguém. Nós é que devemos assumir o compromisso de se transformar. Não há nenhum toque mágico, porque senão ele teria feito. Agora,
há sim um toque mágico, que é feito com sangue e suor. É o toque mágico do exemplo. Só que é isso que nós não queremos ser. Nós queremos que alguém nos dê a pílula mágica que se transforme. E que simplesmente mude de um dia para o outro. É como a gente fica educando o nosso filho, que ele vai encontrar o parceiro perfeito. Quem educa os filhos dizendo que relação perfeita, primeiro, não existe. Ela se torna perfeita na sua imperfeição, de estar sendo mutável a cada dia. E o que há de perfeição é ela assumir-se que é mutável, e como é mutável, os dois que fazem parte daquela relação devem estar alimentando-a e refletindo sobre ela a cada dia. Então, uma relação saudável se constrói, não cai do céu. Mas nós não ensinamos isso. Então parece que o bom filho e o bom pai cai do céu. Não é um exercício de educação do espírito para exercer esses papéis. E fica parecendo então que a vida assim o é. Quando a gente não está bem, levanta as mãos para o céu e fica esperando que uma jornada encarnatória esteja lá no final do túnel com a luz maravilhosa que alguém nos deu. Sem entender que verdadeiramente o que nós temos é uma estrada. E a proposta para nós é essa. É o desafio da reforma íntima. O desafio para que nós possamos cumprir aquilo que o mestre dizia, que ele fazia milagres e nós podíamos fazer mais do que eles. E é fantástico, porque assim, para mim essa passagem ela é mágica, porque veja, um dos homens mais fantásticos que pisou sobre a terra, ele não se coloca como se ele fosse um Deus, não. Ele se coloca como se fosse igual a todos nós. E ele não se coloca para que nós tenhamos que reverenciá-lo, como nós temos o hábito de fazer. Ele nos coloca na posição de buscar nos erguermos para caminharmos lado a lado com ele. Mas nós temos um hábito mísero, que é se curvar e colocar-se aos pés. Porque o papel que mais nos agrada é o papel de pedinte. Mas sabe por quê? Porque na hora que eu estou no papel de pedinte e eu não consigo, eu vou culpar a quem não me deu. E não a mim, que não fiz por onde merecer, conquistar e ter. Então, quando a gente fala do desafio da reforma íntima, a gente precisa sair da posição, às vezes infantil, eu acho isso interessante, porque a pergunta é, você está querendo fazer uma reforma em quem? Aonde? É igual a história de reforma de casa. A gente sabe quando começa e não sabe quando termina. E aí, quando a gente chama o arquiteto, ele diz o seguinte, olha, tranquilo, vai terminar no período. Só que eu sei que não vai terminar. E aí, mas por quê? E aí ela dizia assim, não vai terminar pelo seguinte, você começa com um projeto e termina com outro. Você começa dizendo que vai mudar só 3 portas, no final muda a casa inteira. Então, o meu compromisso se perde quando você se perde naquilo que você quer. Então, para propor uma reforma, é preciso que a gente esteja capaz de identificar em que momento, em que patamar nós estamos para propor essa resposta. E essa imagem que eu trago de uma criança, é porque às vezes a gente fica imaginando que nós somos uma coisa só. Então é o seguinte, eu vou fazer isso, certo? Não é pegar o copo d'água, porque aí é simples, né? Mas digamos, eu identifico algo em mim que eu quero transformar e eu digo, ó, isso agora será diferente. E a gente esquece de ter feito um acordo, não com esse eu que está dizendo que será diferente, mas com os eus que nos constituem. Mas, Fernando, não somos os eus que nos constituem. Sou eu mesmo, em tudo que é lugar. Eu sou João. Sim, mas João em casa tem o papel de pai, de marido. João tem o papel de filho, de irmão. Tem vários papéis que ele assume. E o nível de equilíbrio desses papéis vai fazer com que reflita sobre esse todo que ele está chamando de João, aonde aquela forma como ele se apresenta de João é o ápice de todo o iceberg. Porque às vezes, em determinado momento, aonde ele tinha jurado de pé junto que seria mais humilde, que seria mais caridoso,
que seria mais fraterno, que seria mais tolerante, é um desses personagens internos que, se sentindo machucado, ferido, eclode internamente dele e ele diz: eu não sei como foi que eu fiz aquilo. E lógico, no nosso meio é fácil, vai dizer logo que foi o encosto, foi o espírito que está do lado. Não. Antes de falar dessa diversidade que nós temos ao redor de nós, não são individualidades enquanto individualidades por serem, de fato, seres, pessoas diferentes. Não. Essas individualidades são as individualidades dos papéis, aonde o ponto central dessa imagem que eu coloco aí é o que a gente vai chamar de self na leitura psicológica, ou seja, o eixo verdadeiro. Porque o espírito, na sua caminhada de aprendizado, ele vai se utilizar de várias máscaras, de várias personas, em cada uma delas aprendendo determinados aspectos. Só que quem integra esse conhecimento, esse aprendizado, é ele, expresso em cada encarnação através daquela estrutura egóica que vai se apresentar como eu, como aqui é o Fernando que diz que está falando. E aí a gente precisa entender que, então, esse elemento uno, ele é feito de uma multiplicidade. E nós, em vez de ficarmos sofrendo, porque a gente diz assim, ó, eu comecei a dieta na segunda-feira, mas na quarta-feira foi embora. Eu disse que não ia fumar, fiquei 3 semanas. Na quarta semana, botei o cigarro na boca e não consegui largar. Lógico, é porque nós não estamos identificando, todas essas mãos são nossas. Nós não estamos identificando, qual o significado desse prato de comida, desse cigarro, desse copo de bebida, desse deslize para uma dessas mãos. Quando nós começamos a identificar, aí é mais fácil. O que é que eu estou suprindo com essa conduta que eu sei que é prejudicial a mim e eu continuo a fazer? Porque eu estou me autoagredindo. E aí então a gente vai conseguir fazer com que, em vez de dor, a gente passe a ter uma postura de maior integridade e de integração. É você às vezes perceber que é a história do alcoólatra, que ele vai morrer alcoólatra, enquanto falamos de uma encarnação, porque ele sabe que está há 20 anos sem beber. Se ele beber o primeiro gole, ele vai entrar de volta para onde estava. Ou seja, quando você reconhece as mãos que lhe constituem, você sabe o limite para cada uma delas. Então, se você reconhece o limite, seja responsável consigo mesmo. Não vá além da onde você pode. E aí, então, a proposta é que a gente, nesse além, entenda que, por vezes, nos portamos como se a vida fosse apenas o existente dentro da dimensão física. Lógico que a jornada do ser é individual. Por mais que eu, hipoteticamente casado com Denise, vivendo 24 horas ali, que vai para o trabalho, volta, há 30 anos casado, eu sou uma individualidade, ela é outra. Ah, mas eu penso igual a ele. Pensa nada. Eu sinto igual a ela. Sente nada. Somos individualidades. Agora, não quer dizer que quando eu estou passando pelos meus aperreios, pelos meus momentos de felicidade, ela não está junto, auxiliando, vibrando, compartilhando. Então temos que entender que além da vida física, há sim verdadeiramente uma dimensão espiritual, e que às vezes nós esquecemos, porque nós só lembramos da dimensão espiritual enquanto elemento de sofrimento e de dor. Lembramos da dimensão espiritual enquanto elemento obsessivo que nos causa dificuldades, problemas, e não conseguimos entender a dimensão espiritual como aquela dimensão que nos acolhe. Não conseguimos entender a dimensão espiritual como a presença de outros seres que já viveram conosco em outros momentos e nós voltamos e eles continuam do outro lado. E eles nos ajudam porque nos amam. E nós vamos mudar de papéis.
E por amá-los também, iremos ajudá-los também do outro lado. Agora, mas Fernando, eu não vejo. Lógico, porque aquele que verdadeiramente ajuda, não faz com que se transforme em uma bengala para você. O auxílio que ele lhe dá é para até que você pense que tudo surgiu de você, para que você potencialize esse elemento transformador que jaz em você. Porque senão, você vira mais uma vez um pedinte agora, só que dele. Então, seja qual for o contexto, aonde em busca de uma transformação, de uma reforma interior, de uma mudança de postura, que você se vê, então, cair de novo, voltando a beber, voltando a fumar, voltando a comer, voltando a fazer qualquer outra coisa que você se propôs, você aprenda a se conectar com a dimensão espiritual no sentido daqueles que também lhe auxiliam e vibram por você. Como? Simples. Olhe para o outro e na sua experiência com o outro, você entenda que a história do Consolador Prometido, que está transcrita na hipótese da vida além da vida, ou seja, não viemos do nada, viemos de uma existência anterior, e não vamos para o nada, vamos para uma existência seguinte. A ideia do Consolador Prometido, que ele chama, que o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve, é porque é o seguinte: nós viemos de uma tradição de crime, culpa e castigo. Então, quando a gente não consegue alguma coisa, em vez de assumir a responsabilidade, de tomar fôlego e buscar uma outra forma de novo, nós simplesmente digamos, minha culpa, minha culpa, minha culpa. E aí vamos nos punir, vamos sofrer para sanar a nossa culpa. Não precisamos mais de sofredores, porque tem muita gente precisando de auxílio. Levante, sacuda a poeira, o que você fez, deixe para trás. Agora, utilize a energia que você tem para levantar quem está caído e precisa também de auxílio. Ou seja, olhe para o outro aonde você não seja, frente ao outro, aquele crítico ferrenho que você estava sendo para com você mesmo. Entenda que se você diz que não fuma, não come, não bebe mais e volta a fazer, porque tem coisas internas que lhe mobilizam, o outro também. Então não jogue pedra sobre ele, mas busque compreender o quão difícil está sendo para ele ter assumido com você um compromisso e não está sendo capaz de cumpri-lo. Então, emane para ele energias de acolhimento, energias de compreensão, de sentimento fraterno, de empatia, porque você estará alimentando em você a mesma coisa. E aí, então, nós vamos conseguir poder perceber que essa história que a gente traz é a ideia de fazer com que encontremos essa integridade do ser. Aonde nós precisamos entender que a busca dessa reforma interior, nós vivemos num dilema enorme entre aquilo que nós queremos ser e assumir perante os que convivem conosco e aquilo que nós estamos conseguindo. E aí, então, essa personalidade ótima, marcante, como elemento, então, de socialização edificante, ela precisa ser construída. E nós possamos entender que isso seria realizar o máximo possível em favor de si mesmo, do outro e da sociedade em que vive, que isso é querer alcançar a personalidade ótima. Mas veja que aquela palavra ali, ó, máximo possível, é que você precisa perceber que hoje você tem um máximo possível, que não quer dizer que é eterno. Amanhã, esse máximo possível pode ter que ser maximizado, principalmente quando você assume o que você é capaz hoje, e você faz uma proposta a partir daí. Cada vez que você caminha, esse possível se amplia. Agora, quando você renega o que você tem, achando que o que você tem, que é o possível, não vale nada, você esquece que estrume, fezes, quando bem cuidada, é adubo. Faz crescer flores, fazem frutificar, traz o alimento de volta à mesa. Então, por pior que se veja, há algo ali de ser positivo na experiência do outro. Nem que seja, está me vendo? Não faça para não ficar igual a mim. Foi o que eu vi, um drogado, usuário de, um drogado, né, lógico, usuário de droga, venosa, com AIDS em fase terminal.
não faça o que eu fiz. Era o que ele tinha para dizer para quem chegava próximo dele. E aí nós possamos então entender que nós vivemos nesse entrechoque, aonde há fatores externos e fatores internos, para não dizer que somos filhos do que há do lado de fora, ou que só somos filhos do que há do lado de dentro. Ambas as coisas estão concernentes, aonde vamos ver o ambiente em que vivemos e o que a gente está descrevendo ali como individualidade. O que é que eu estou trazendo como individualidade? São os aspectos do seu espírito, que já estão despertos, e os aspectos do seu espírito que ainda estão na ignorância. Então, por que eu continuo errando? Porque você ainda não sabe, ainda é ignorante. Então, assuma a sua ignorância. E quando você assume a sua ignorância, você não se coloca agora como maioral sobre o outro. Compreenda a fraqueza do outro, a dificuldade do outro. E aí então, você começa a entender que realizar o melhor e mais completo indivíduo socialmente adaptado, sem perder a individualidade, é reconhecer-se como está, como é, neste instante, nesse momento. Para que então a gente possa entender que saímos de uma condição de espíritos simples e ignorantes para a condição de espíritos complexos e experientes. E isso através de diversas encarnações, em diversos mundos físicos e espirituais, aonde isso se consegue, não excluindo o que há em nós. Ou seja, eu quero matar a prostituta, o homossexual, o drogado que há em mim, o viciado. Não. É integrando tudo isso, no sentido de compreender que as divergências que existem em mim, elas não fazem parte de um mal que precisa ser extirpado, mas sim de partes que precisam se auto-reconhecer dentro da caminhada de uma existência, e dentro dessa caminhada de existência, aprender a, em vez de divergir tanto entre a imagem idealizada, que é aquilo que eu quero, e a imagem real de si mesmo, que é o que eu sou capaz de lidar, ser, expressar, externar, vivenciar agora, eu consigo então não me ver fragmentado, porque aí eu vivo fragmentado, porque eu tenho vergonha de me mostrar como eu estou, porque eu quero mostrar uma outra imagem que eu ainda não sou. E aí com isso, o sentimento de clausura e de dor faz com que eu não consiga enxergar a mão do mestre sempre estendida até mim, a mão daqueles desencarnados que querem me auxiliar. Eu só consigo enxergar aqueles que querem me prejudicar. E aí então, nessa linha de prejuízo, eu continuo cada vez mais fragmentado, porque ninguém pode me ajudar, a não ser quando eu seja capaz de juntar as minhas partes, e juntando cada uma delas, eu entender que só assim eu alcanço o equilíbrio. É porque eu preciso educar. Porque quando eu digo que eu preciso educar a minha prostituta, é porque ela sabe coisas que seriam úteis, e eu posso utilizar sem ser de forma degradante. Quando eu disse que sei o meu assassino, tem coisas que eu preciso brigar, inclusive pela vida, com o risco da outra vida, mas agora de uma maneira edificante, não querendo destruir a vida. E aí eu posso então entender que todas as experiências pregressas e as provas, porque eu sou colocado frente àquilo de novo, porque se aquilo transformou, transformou. E as expiações, né? Que eu estou ali, onde meu amigo brincava, que a perda dos meus dedos eram as minhas expiações, pelo que já fui, e agora retornando, como vou lidar com esse contexto, aonde eu entenda que a educação que eu preciso é aqui, agora, nessa encarnação, nessa família, com esses amigos, aqui em cima, falando com vocês. E que então, só isso vai poder me mostrar agora qual é a minha visão de mundo, porque a forma como eu interajo com vocês, com minha família, com os outros, é que vai me fazer então perceber, porque a ótica que eu uso vai mostrar como é que eu estou lidando e interagindo. Então, a partir de que prisma eu olho a vida? E aí, então, eu entenda como eu estou utilizando o meu livre-arbítrio. Então, o grande ápice da reforma íntima é reconhecer que nós somos liberdade. Admitindo equívocos, falhas na personalidade, a gente literalmente consiga entender tudo aquilo que a gente precisa fazer como um sacro ofício pessoal, para transformação, mudança. Porque da mesma maneira que ninguém vai aprender alemão só brincando, cantando e pulando, mas tem que ter um esforço de estar ali, pegando os vocábulos, entendendo tudo aquilo, transformar-se. É saber que é sacrificar,
é o sacro ofício. O ofício de fazer as mudanças para que internamente deixemos de brigar um com o outro e que a gente possa fazer essa harmonia dentro de cada um de nós. Não querendo eliminar o que somos, mas assumindo o que somos, agora dando ao que somos um direcionamento mais edificante, mais harmonizador, entendendo então que essa imagem esfacelada, ela precisa ser integrada, que é o que a gente vai chamar de individuação. É quando eu deixo de ficar vivendo uma expectativa do que vocês querem, para viver verdadeiramente uma expectativa do que sou. Então, eu não vou esquecer aquilo que era negativo, era sombrio. Eu vou integrar tudo aquilo a mim mesmo. E aí eu deixo de ser fragmentos e pedaços, e aí agora eu consigo realizar de forma melhor e mais completa as qualidades coletivas do ser humano em mim. E aí então, esse ser passa de deixar de ser o elemento que se destrói, porque somos nós que fazemos, para ser o elemento que usa a oração, usa, ou seja, estar aqui pedindo a ajuda, né? Pedindo a cura lá dentro, aonde a pergunta é, você está pedindo isso para quê? Então, a gente deixa de fazer essa oração infantil, como se fosse cair do céu, e a nossa oração seja pedindo forças para levantar, varrer o sótão, limpar a poeira, assumir o que precisa mudar de lugar, sacrificar-se naquilo que for necessário, e a partir daí, então, essa oração, esse pedido de energias de cura, seja a cura no sentido de nos alavancar a fazer o que nós precisamos fazer, que é deixar de nos destruir, para entender que mesmo quando você achou que estava se destruindo, você estava se construindo, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A alma que não é pequena, em tudo que vive, em tudo que faz, seja o que for, tira dali um aprendizado, porque se aquilo é incorreto e não vale, ela diz, aprendi, não faço mais.